paz do Senhor, irmãos, amém? Os irmãos do som, melhor o retorno aqui para mim, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Estou muito feliz nessa noite em poder estar aqui com vocês, em adorar ao Senhor juntamente com essa igreja, em servir a essa igreja através da palavra nessa noite. Eu sei que muitos podiam estar aqui, né, pastor Marcelo? Mas veio quem tem o coração disponível para ser adorador. Amém? Você crê que se você está aqui nessa noite é porque Jesus quer falar contigo? Teve gente que nem abriu a boca para dar glória. Vou perguntar de novo. Você crê que se você está aqui nessa noite é porque Jesus quer falar contigo? Será que você pode olhar para esse crente que está do teu lado e dizer, já que veio, já que escolheu a melhor parte, aproveita o culto, porque Jesus está na casa. Quantos podem dar um brado de glória a Deus? Aleluia, já pude sentir a presença de Jesus na casa. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, sem muitas delongas, para louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, pastor dessa igreja. Deus abençoe, pastor, pela confiança. Louvar a Deus pela vida do conjunto que nos recebe. Gratidão, obrigado pela confiança, né? A menor da casa, vocês escolheram a menor da casa, mas eu creio que Jesus usa a menor da casa também. Amém? Louvar a Deus pela vida da diaconisa Laiane. Deus abençoe, pastora. Louvar a Deus também pela vida do evangelista Itamar. O senhor é o líder dos varões, certo? Eita glória. O senhor é esposo da Liz Gleice. Falei corretamente? É quase uma língua estranha. Parece meu nome, Cris Lohane. Não é todo mundo consegue falar de primeira não, pastor Marcelo. Por isso que ele só fala irmã Cris. E já tem anos que ele me conhece, irmãos. Mas tem problema não. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, encho a boca para dizer, pastor Marcelo e a pastora também, Denise. Ela tem essa cara de brava, mas quem é brava é o pastor, viu gente? Ela é uma bênção. É ou não é? É ou não é? Uhum. Glória a Deus. Quem trouxe aí o exemplar da Bíblia Sagrada? Os meninos da banda, quem puder sentar ali no teclado para me acompanhar, por gentileza. Glória a Deus. Pois é, calma aí. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Toninho também, juntamente com toda a sua esposa e toda a igreja que o acompanha. Eu sempre vim muito para essas bandas aqui, né? Conheço muitos pastores, louvar a Deus pela vida de todos os pastores. Eu sei que tem gente mais capacitada do que eu para pregar, né? Estou aqui com pastores cheios de Deus, homens cheios do Espírito Santo na minha retaguarda, e eu só peço a vocês, pastores, que nos cubra de intercessão, porque hoje o que Jesus vai fazer nessa noite, eu sei que vai marcar o ministério e a vida de muitas pessoas que estão aqui. Eu confesso para vocês que a mensagem que Deus me deu marcou a minha vida. Eu nunca tinha pregado essa mensagem. Foi uma luta para Jesus me dar essa mensagem, porque no começo eu não estava entendendo, queria pregar uma coisa só, até que Jesus falou, não, você não entendeu. Você vai pregar sobre a vida de Pedro. Aí eu comecei a ser moldada, arrebentada por Jesus. Mas o Senhor falou muito comigo e Ele vai falar contigo. Pega a Bíblia aí, abra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Nós leremos alguns versos, tá? Então não feche a Bíblia para que você possa acompanhar e entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor João Adair, lá da Catedral das Assembleias de Deus de Madureira, Catedral Baleia, lá em Brasília, a todos os pastores. João capítulo 1, verso 42, enquanto você abre aí, deixa eu aproveitar aqui e apresentar para os irmãos 2 materiais que o Senhor me permitiu escrever. O primeiro material é este livro aqui, que traz por título Resgatando a Alegria. É tempo de voltar a sorrir. Aqui falo sobre a alegria verdadeira na vida do cristão, pastor Marcelo. Falo que a alegria do cristão é Deus. E por isso que muitas vezes o mundo não entende porque que a gente vem para um culto como esse, da glória, salta, fala em mistério. É porque a alegria do Senhor é a sua força. Aqui falo muito como neuropsicóloga. Então esse livro é para alguém que você tem visto, ou até mesmo para você, alguém que você sabe que precisa ser renovado, receber uma porção de alegria da parte de Deus. Depois você passa lá, pastor Júnior vai estar no final,
E tem esse segundo livro, que é o livro Corpo, Alma e Espírito, o equilíbrio perfeito para uma vida abundante em Cristo. Aqui falo mais como teóloga, mas também aproveito um pouquinho do meu conhecimento na área da psicologia, né? Falo sobre a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Missionária, você está dizendo que eu não tenho que orar? Tem que orar, mas tem que cuidar do templo, que é a mordomia que Deus te deu. Porque muita gente aqui foi chamado pelo Senhor, mas tem gente que não tem saúde para viver o chamado. E Deus está dizendo, hoje eu te trouxe aqui para trazer uma revolução na tua mente. Um dia Deus disse assim para mim, com burnout, pastores, com a mente parando, travando em cima dos púlpitos. Descia do púlpito aí pelo Brasil afora, sentava no carro e chorava. O corpo parando, e Deus disse, Cris, você não entendeu. O chamado é grande, mas você precisa cuidar da ferramenta. Bata a mão no peito e diga eu. Tá pouco, diga eu sou a ferramenta que Jesus vai usar para impactar a minha geração. Amém? Uma leitura muito proveitosa e eu sei que vai ser bênção para os irmãos. Quem achou João capítulo 1, verso 42, dá glória. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o levou a Jesus. Jesus, fitando-o, disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Folhe um pouquinho mais a Bíblia. Abra em Lucas. Na verdade, volta um pouquinho. Lucas capítulo 5, verso 3. Lucas 5, 3. Diz assim. Lucas 5, verso 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 10 do mesmo capítulo. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Um pouquinho mais para frente. Livro também conhecido como Atos do Espírito de Deus. Porque o Espírito cooperava com a igreja de forma poderosa e operava uma linda obra naquela época. Primeiro século da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim. Capítulo 2, verso 4. Tem alguém folheando ainda? Capítulo 2, verso 4. Diz assim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verso 41 do mesmo capítulo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Diga comigo assim, aqueles que de bom grado receberam a palavra. Teu coração está preparado? Então senta que Deus vai falar contigo nessa noite. Glória a Jesus. Irmãos, Igreja de Cristo, o Senhor me deu um tema para essa mensagem e eu anotei para não me perder. O tema é, pastor Marcelo, as fases do chamado de Pedro, do encontro ao revestimento de poder. Vou repetir. As fases do chamado de Pedro, do encontro ao revestimento de poder. O tema de vocês é um tema propício porque a seara está branca, os campos já estão prontos, preparados, maduros. E são poucos os ceifeiros. Então é necessário que nós venhamos a falar sobre esse tema na igreja contemporânea. Quando eu olho para esse tema, pastor, chamado, primeiro eu preciso entender, igreja, o que é ser chamado por Deus. E o Senhor falou algo ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Ser chamado por Deus é receber uma convocação divina. Cada um que está sentado aqui, sem exceção, seja qual for a tua idade, seja qual for a tua profissão,
seja qual for a tua classe social, independentemente dos dons que você possui, das suas fragilidades, das tuas fraquezas. Eu saí lá de Brasília para vir aqui dizer para você que você foi escolhido, foi chamado por Deus. Alguém lá atrás entendeu? Vou melhorar. Você foi chamado, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Já dizia o salmista: ainda no ventre tu já me visitava, me conhecia e me conduzia ao propósito. Você foi escolhido por Deus. Você pode dizer: missionária, mas eu não prego. Você foi escolhido por Deus. Missionária, mas eu não canto. Você foi escolhido por Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, eu tenho uma certeza, pastor Marcelo, que aonde a palavra chegar de bom grado, ministérios serão despertados nessa noite. Tu crê nisso aqui que eu estou pregando? Tu serás uma boca profética dentro da casa que Deus te entregou. Tu serás um instrumento de Deus na faculdade que você estuda. Tu serás um instrumento de Deus na prefeitura, lá onde você trabalha. Tu serás um instrumento de Deus na rua aonde você mora. Deus vai te usar, porque é chegada a hora e o céu está disponível para liberar uma unção sobrenatural sobre a vida daqueles que querem ser usados pelo Senhor. Então entenda, o chamado, pastor Marcelo, é uma convocação divina. E o chamado nos tira do lugar que nós estamos e nos coloca no lugar que Deus deseja que nós estejamos. Escuta isso aqui, pastores. O chamado não é Deus pedindo para a gente fazer uma coisa. Não é só isso. Chamado é quando Deus nos transforma para, através de nós, através do que Ele fez em nós, Ele possa transformar outras vidas. Vou repetir. Chamado não é só Deus te pedindo vai, é Deus dizendo para você: eu te chamei, eu te escolhi e eu preciso forjar em você o caráter de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, cheio e tratado pelo Espírito, para que depois eu possa te usar. Faz sentido isso aqui que a missionária está pregando? É por isso, pastor, que essa frase, Deus não chama pessoas preparadas. Deus prepara quem Ele quer usar. E no começo da semana, pastora Denise, o Espírito Santo falou comigo: Cris, levarei àquele culto pessoas que têm um chamado extraordinário. E pessoas de fases diferentes, distintas. Muitas vão se identificar com a primeira, com a segunda, com a terceira. Mas todos aqueles que ouvirem a minha palavra se levantarão, como vocês cantaram aqui, como um grande exército cheio do poder. Isso é lindo demais. E para isso eu quero me fazer valer da história de Pedro. Cris, quem era Pedro? Te explico. Pedro, na minha perspectiva de teóloga, foi um dos discípulos que mais se destacou, pastor Marcelo. Pedro, de uma família de pescadores, o pai dele era pescador, o irmão de Pedro era pescador, Pedro era pescador. E detalhe, igreja, ele não era qualquer pescador igual a gente, pastor Marcelo, que vai lá e não pega nada, só pega cágado. Eu ouvi o áudio no carro, que esse aqui estava pescando, só pegou cágado hoje. Não, 5, misericórdia. Deus lhe fará pescador de peixes. Pedro não era qualquer pescador. Pedro era um pescador bem sucedido, porque a Bíblia diz que ele tinha um barco. E deixa eu dizer um negócio para você: ter um barco naquela época era sinônimo, era símbolo de ser bem sucedido na profissão. Não era qualquer um que tinha barco, mas Pedro tinha barco. Pedro começa a acompanhar a palavra através de João Batista. Até aqui ele não é discípulo, mas ele já está caminhando. Parece que eu sinto Deus atraindo Pedro, sabe? E quando Deus tem algo com alguém na terra, é assim, é um processo, são ciclos. Mas a gente vai sendo atraído por Deus para o propósito. Tem gente que está aqui e já está entendendo que a missionária veio pregar.
Tu já tentou fugir do teu chamado de tudo quanto é jeito. Já foi para a esquerda, já foi para a direita, mas parece que não tem jeito. Tudo te leva para o centro da vontade de Deus e o chamado que Ele tem na tua vida. Ele conhece Jesus através do seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer que ele então tem um encontro com o Senhor. Mas missionária, por que você escolheu Pedro? Por que Deus quer falar através de Pedro? Porque como psicóloga, pastor Marcelo, quando eu olho para Pedro, eu vejo um relato das mazelas humanas. Um retrato das mazelas humanas. Eu vejo um homem comum, apesar de também ser extraordinário. Quando eu uso a palavra comum, é porque ele compartilha conosco coisas que muitas vezes a gente não mostra para ninguém. A gente vem para um culto como esse, coloca o melhor terno, melhor roupa, senta aqui, fala o crantez fluente, dá glória a Deus e aleluia. Mas quando tu sai por aquelas portas, posso dizer, promete que vai dar glória. Deus sabe quem tu és, e Deus sabe que aí dentro dessa carcaça de carne, osso e sangue, tem um Pedro que precisa ser tratado por Deus. Vou falar. Muitos querem ser usados por Deus, mas Deus está dizendo: eu trabalharei no vaso. Eu vou forjar o vaso. Alguém está entendendo que a missionária Cris veio pregar? Vou lapidar o vaso para depois usar. Quem está disponível aqui nessa noite? É só olhar a história de Pedro. Pedro, como você, como eu, como pastor, teve altos e baixos, pastor. Acertos e erros. Olha aqui para mim. Falhas e defeitos expostos. Mas o Senhor olhava para Pedro além do que o homem era capaz de enxergar. Por isso Deus me deu 4 fases. Diga comigo, 4 fases. Fala com voz quem está recebendo, que a missionária já está sentindo Deus. Fala 4 fases. Diga comigo, primeiro, o encontro. Põe a mãozinha santa, cheia de Deus em quem está do teu lado e diga: hoje, Jesus marcou o encontro contigo aqui. Tu perdeu a oportunidade de dar glória. Segunda fase, o chamado. Diga comigo, o chamado. Terceira fase, transformação. Quarta fase, revestimento de poder. Já deu para entender o que Jesus vai fazer com muitos Pedros, muitos homens, mulheres e jovens nessa noite? Será que tem crente batizados com o Espírito Santo aqui na casa? Será que tem alguém que já está sentindo a presença do homem da Galileia aqui nessa igreja nessa noite? Será que você pode jogar tua mão lá no terceiro andar e dizer: Jesus, eu estou entendendo esse mistério. Fala comigo, Senhor. Meu Deus. E calamba, e a séria. Primeira fase, pastor Marcelo, o encontro. Está aqui, ó, João capítulo 1, verso 42. Jesus chega para Pedro e diz assim: tu és Simão. Simão significa aquele que ouve. Mas aí Jesus diz assim, pastor: mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, que quer dizer Pedro. Sabe o que me parece esse encontro? Entenda, até aqui Pedro e Jesus não tinham tido nenhum momento. Mas Jesus já era capaz de olhar para Pedro e dizer: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Conheço o teu deitar. Conheço o teu levantar. Sei do teu temperamento. Sei da tua natureza. Tu és conhecido como Simão. Mas eu vou te transformar em um Pedro. Entenda. Olha o mistério que Jesus falou com a missionária. Não é que Jesus troca o nome de Pedro. Jesus não troca o nome de Pedro. Jesus acrescenta.
Porque uma coisa que quem foi chamado por Deus precisa entender: Deus não desperdiça a nossa história. Apesar de tudo que você viveu até aqui, Deus manda dizer: com essa história torta do jeito que é, com esses erros, com essas falhas que você cometeu, assim diz o Senhor, eu estou apagando o ponto final, colocando uma... Alguém está com a mão levantada já lá para receber? Estou apagando o ponto final, estou colocando uma vírgula e estou acrescentando nessa noite na tua história algo além do que o homem foi capaz de encher. Sinceramente, para mim é como se Jesus, pastor, estivesse dizendo assim: ó, eu sei quem tu serás daqui a 1 ano. Eu sei quem tu serás daqui 2 anos. Eu sei quem tu serás depois que tu começar a caminhar comigo na terra dos viventes. E eu começar a imprimir em você as marcas da cruz. Parece que eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, eu te vejo muito mais além. Quem tem mão para levantar, levanta que eu vou profetizar. Assim diz o Senhor: não demora, tem promessa antiga, chorada, desejada, esperada. O céu está dizendo: eu te vejo daqui a tanto tempo, e eu digo para ti: vou cumprir todas as promessas. Alguém recebe essa palavra aqui? Você sabe o que a missionária está pregando? Eu vim aqui para dizer que tu não vai ser refém do teu passado. Será que tu pode dar glória? Isso aqui é lindo demais. Missionária, mas eu sou ex-traficante. Tu não serás refém da tua história. Missionária, mas eu fali a minha empresa lá atrás. Eu estou profetizando. O Jesus que me usa me trouxe aqui para dizer: tu não serás refém da tua história. Missionária, mas eu sou pequeno demais, trago muitas marcas, muitas dores. Seja livre em nome de Jesus. Na autoridade da palavra que me é entregue nessa noite, eu profetizo: tu não serás refém da tua história. Deus está lhe levantando nessa noite e vai te usar com poder e autoridade. Vou repetir: Deus está te levantando nessa noite, e Ele vai te usar, Ele vai te usar com poder e com autoridade. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Cadê os irmãos do conjunto? Pega na mão desse homem que está do teu lado aí, sacode a mão dele aí, diga para ele: é chegada a hora, Pedro, é chegada a hora, Deus vai te usar. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Meu Deus quer te usar. Diga comigo: encontro. Fala: encontro. Posso falar? Promete que vai dar glória, vai apertar. Tem gente que está acompanhando Jesus há anos e ainda não teve um encontro com... Cadê o glória? Vou falar de novo. Tem gente que está andando com Jesus há anos e ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque eu entendo, pastora, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, eu nunca saio do mesmo jeito que eu entrei. Algo dentro de mim, algo dentro de mim é confrontado, algo dentro de mim, Júnior, é mudado, algo dentro de mim é transformado. Eu vim aqui para dizer: se depois de muito tempo tu não teve ainda um encontro com Jesus, te prepare, porque esse culto foi organizado pelo céu e tu vai ter um encontro com Jesus aqui nessa noite. Primeira coisa
Após o encontro, Jesus muda o nome de Pedro. Muda não, acrescenta no nome de Pedro. Segunda fase do chamado, do propósito, na verdade. Diga comigo, o chamado. Está escrito em Lucas capítulo 5, verso 2, pastor Marcelo. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. É comum a gente ouvir pregadores, pastores, dizer assim: ele tinha desistido. Depois de uma noite toda de pescar, Pedro estava desistindo. Pedro não estava desistindo. Pedro estava lavando, consertando as redes. Vai apertar para quem tem chamado. Mas eu prometo que Deus vai direcionar. Promete que vocês vão dar glória? Eu vim dentro do carro assim: Júnior, será que eu prego? Júnior, prega. Então eu vou pregar tudo que Jesus falou comigo. Primeiro ele bateu aqui, então se ele quer fazer aí, deixa ele fazer. Pedro estava lavando, tirando as coisas que haviam engarranchado na rede, consertando os buracos da rede. Pedro não estava à toa. Pedro não estava parado. Pedro não estava no mar, mas Pedro estava em movimento. Posso entregar uma palavra para quem Deus chamou, comissionou, escolheu e separou nessa geração? Assim diz o Espírito: enquanto você não está pescando e trabalhando e pescando uma pesca milagrosa e grandiosa, o que tu está fazendo com a rede que Deus te deu? Vou melhorar. Enquanto Jesus não está usando a sua rede, será que você está preparando a tua rede para Jesus usar? Vou melhorar, irmã, porque teve gente que não entendeu. Deus te entregou um dom. Deus te entregou um talento. Deus te escolheu. E Ele está dizendo: enquanto as coisas não acontecem do jeito que eu te prometi, não fica parado. Se mova, conserta as redes, alinha as redes, prepara o barco, porque Jesus não vai usar crente que está desapercebido. Jesus vai usar crente que está preparado. Posso dizer? Deus me chamou para ser pregadora. Está estudando a palavra? Dá glória, ajuda a missionária, misericórdia. É o que a mensagem pede. Deus me chamou para cantar. Está estudando o canto. Deus me chamou para pastorear. Está se preparando para isso? Está se aprofundando? O céu está dizendo nessa noite: cuide das redes que eu te entreguei. Não abandona a rede, mesmo que não tenha peixe nela. Deus vai usar nessa geração gente que tem capacidade de manter a rede pronta. Aponta dedinho de profeta para o crente que está do teu lado e fala para ele: como que está a tua rede? Dentro da fase do chamado, Jesus chega. Pedro estava lavando as redes e Jesus pede para usar o barco de Pedro. Presta bastante atenção para você não se perder na mensagem. Jesus pede para usar o barco de Pedro. E Jesus, depois de usar o barco de Pedro, Jesus tinha uma intenção. Jesus, depois de usar, pregar para a multidão, Jesus pede que Pedro pegue o barco e caminhe, navegue, na verdade, um pouquinho mais para o profundo. Segunda coisa, dentro do chamado que essa igreja precisa entender: Deus não vai usar nessa geração gente que se contenta com raso. Deus vai usar nessa geração gente que está com a rede pronta, com o barco pronto e que está disponível para sair do raso e navegar do profundo. Missionária, não entendi. Vou melhorar para tu dar um brado de glória a Deus. Gente que depois que o culto acaba, não encerra o louvor e a adoração, continua adorando, porque ele escolheu navegar no profundo. Gente que quando termina o congresso, a pregadora fecha a Bíblia. Lá na casa dele a Bíblia ainda está aberta, porque ele não quer ser surfista que fica por cima. Ele quer mergulhar. Ele quer o que está na profundeza. Posso entregar algo de Deus para você? O céu manda dizer: não é porque é a obra que é de qualquer jeito. Saia do raso, mergulha no profundo, porque o
que Deus quer fazer através de você não está no raso, está no profundo. Aí Jesus diz assim: Simão, lança a rede. Quem está comigo até aqui, dá um brado de glória a Deus. Simão, lança a rede. Olha a resposta de Pedro: Jesus, tentei pescar a noite toda, não peguei nada, mas sob a tua palavra, debaixo da tua ordem, eu pego a minha rede e eu lanço ela de novo. Posso dizer, aquela noite toda sem pegar nada simboliza um tempo de esquecimento, de esconderijo, de frustração, de trabalhar de Deus lá nos bastidores em nossas vidas. Pedro poderia ter dito não, mas Pedro diz sim. Posso dizer o que o céu acabou de falar com a pregadora? O que tu vai fazer na tua pior crise vai determinar o nível do quanto Deus vai te usar. Eu vou melhorar porque tu não deu glória. O que tu vai fazer na tua pior noite vai determinar os lugares que Deus vai te enviar e a forma poderosa que Deus vai te usar. Se tu for capaz de entregar a tua pior dor, como Pedro entregou, Jesus, eu estou todo arrebentado aqui hoje, mas se o Senhor está mandando eu pegar a rede de novo, eu pego a rede de novo, eu lanço a rede de novo, eu navego de novo, eu tento de novo, eu vou de novo, eu vou melhorar, vou trazer para a tua vida, eu canto de novo, eu prego de novo, eu pastoreio de novo, continuo pastoreando de novo, eu toco de novo, eu sirvo de novo, eu venho de novo. Cadê os crentes que vieram para entregar tudo no altar? Meu Deus! Entrega. Vou repetir porque o Espírito Santo está mandando. Entrega. Diga comigo, entrega. Precisa nem olhar para esse crente que está do teu lado, só fala alto para ele entender que tem um crente pentecostal do lado dele. Diga, entrega. Entrega tudo. É a Bíblia quem diz, pastor Marcelo. Pedro obedece, lança a rede se enche de peixes. Esta foi a primeira pesca milagrosa. Outra coisa que quem Deus vai usar nessa geração tem dentro de si. Quando a rede está cheia, parece que a rede vai rasgar. E Pedro tem a capacidade de compartilhar o que recebeu, pastor Marcelo, com quem estava do lado. Crente que Deus vai usar nessa geração de forma poderosa é gente que tem capacidade de multiplicar aquilo que Deus já entregou para ele. Crente que Deus vai levantar nessa cidade, nesse tempo, nessa hora, é crente que se dispõe a colocar bênção no barco do outro. Porque olha para mim, quando o barco chega na margem, não chega só o barco de Pedro cheio de peixe. Chega Pedro e os demais barcos que estavam com ele. Nós vivemos uma geração tão egoísta, tão amante de si mesmos. Vou falar o que Jesus mandou. Que querem ministério para benefício próprio. Nós vivemos em uma geração tão egoísta que é capaz de deixar a rede rasgar, mas não compartilha. Vocês estão entendendo que Deus me trouxe aqui para pregar? Mas o céu está dizendo: o que eu vou fazer em você não vai ficar só em você. Melhor. Deus vai encher o barco de peixe, mas todo mundo que cruzar o teu caminho vai ter peixe de sobra também, em nome de Jesus. Aí
pesca milagrosa, a Bíblia diz, vai apertar mais um pouco. A Bíblia diz que Pedro se lança no chão do barco, se prostra e diz assim: afasta-te de mim, tu és diferente, tu és um homem de Deus, eu não sou digno nem de ficar na frente da tua presença. Vai apertar, pastor, mas vai direcionar quem Deus chamou para esse tempo. O outro tipo de gente que Deus vai usar nessa geração é gente que tem temor e tremor diante da santidade de quem chamou ele. Chega de gente que se acha maior do que qualquer um. Alguém está entendendo o que a missionária está pregando? Chega de gente que faz do santo ministério uma obra qualquer. Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, crianças cheios de temor e tremor e santidade ao Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos exércitos. Sede santo, porque eu sou santo. Não, segura para mim aí. Cris, para que essa palavra dura? Não tem como falar de chamado sem falar isso. Sabe por que Deus exige santidade de quem Ele chamou? Porque Ele é santo. A palavra dele é santa. A igreja dele foi chamada para ser santa. O espírito dele é santo. Até a ira de Deus é santa. Missionária, mas eu sou um pobre pecador. Assim como disse Isaías, tu dirás nessa noite: ai de mim que sou um homem de impuros lábios, os meus olhos viram rei. Mas um anjo tirou uma brasa do altar, com uma tenaz tocou em meus lábios e purifica. Eu vou repetir: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Vou pregar cantando, porque é assim que eu prego. Sede santo, assim diz o Senhor. Posso falar? Santo no andar, santo no vestir, santo no falar, santo no proceder. Há uma chamada sobre ti. Eu vou falar de novo. Santo no andar, até no vestir, missionária. Santo no falar, porque quem te chamou é santo. Faz sentido isso aqui que eu estou pregando, gente? Chega. Diz o Senhor dos exércitos: não suba no meu altar de qualquer jeito. Parece um lugar comum, mas não é. É o santo dos santos, aonde a minha presença habita. É daqui que eu fluo para encher a minha igreja. O céu está mandando dizer, e eu vou dizer: sede santo em toda a vossa maneira, diz o Senhor, porque Deus te chamou. Aí, quando Pedro entende isso, Jesus diz: não temas. Pastor Marcelo, essa é a primeira vez que aparece a palavra não temas na Bíblia. A primeira vez que Jesus fala não temas, Jesus estava falando para alguém que ele chamou. Jesus estava dizendo: Pedro, dura vai ser a jornada, longa vai ser a caminhada, pedras estarão no caminho, se levantarão contra você, te caluniarão, tentarão fechar as portas, mas não temas. Será que você pode colocar sua mão cheia de Deus nesse crente que está do teu lado? Ai, missionária, para que esse enjoo? Irmão, nós estamos num culto pentecostal e graveto só pega fogo, todo mundo junto. Aperta a mão desse
esse crente, aperta o ombro dele até ele dar glória. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não vai ser fácil, mas Ele manda, não temas. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: e se teu barco parecer que vai naufragar, está a balança. Eu estou sentindo Deus na casa. Medo no teu coração está causando. Cadê a igreja? Cadê Jesus? Eu sinto Jesus na casa. Está dando uma ordem, Pai. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do chamado, sou eu. Quem está sentindo essa graça aqui nessa noite? Eita, Jesus, sou eu. Não temas. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia, fala em aleluia. Fala em línguas estranhas. Jesus está na casa. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça. O céu está dizendo: vai ser duro, vai ser difícil, tu vai chorar, vão te perseguir, mas não temas. Não temas, não temas. Eu estou sentindo Jesus na casa. Não temas. Não temas. Pastor, Deus diz assim: Pedro, te farei pescador de homens. Segue-me. Pedro larga tudo. Diga comigo: Pedro largou tudo. Fala com voz quem está recebendo. Diga: Pedro largou tudo. E foi. Pedro era um homem intenso, emocional, ao extremo. Pedro era um homem reativo, músicos. E não tem problema a gente se emocionar. É bom. Porque Deus usa as nossas emoções para acessar o mais profundo da nossa alma, pastor Marcelo. Só que o problema é que a gente não pode ficar só no emocionalismo. A gente tem que sair do raso e ir para o profundo. Pedro larga tudo, começa a seguir Jesus. E aí vem uma jornada de 3 anos e meio. Durante essa jornada, Pedro demonstra quem ele é. É Pedro que diz assim: Jesus, como é que a gente deve perdoar? Isso demonstra que Pedro estava num conflito ali dentro dele com relação ao perdão. É Pedro que quando fala com Jesus perto da hora da crucificação, olha para Jesus e fala: não, Jesus, não coloque esse fardo sobre você. E Jesus o repreende. É Pedro que quando Jesus vem andando sobre as águas, no meio do vento e da tempestade, e Jesus diz assim: não temas, sou eu. E não era suficiente. Foi bom andar sobre as águas? Foi. Mas Pedro, ousado demais, diz: se és tu, me manda andar sobre as águas também. Pedro era impossível. Pedro era reativo. É Pedro. Pedro caminha 3 anos e meio com Jesus. É Pedro que corta a orelha do soldado. Quando o soldado vem prender Jesus, e Jesus olha para ele e diz: por que tu fizestes isso? É Pedro. Pedro é um dos discípulos que mais reagem de forma impulsiva a tudo que acontece. Tanto é que é Pedro que quando está prestes, está chegando o momento de Jesus ser crucificado, ali na Santa Ceia, no cenáculo, na mesa com Jesus, fala para Jesus assim: eu vou contigo para onde tu fores, morrerei por ti.
E Jesus diz: ah, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Ah, se não fosse a graça com a tua inconstância, hein? Posso falar? Tu vai dar glória? Tu tem caminhado com Jesus, mas chegou a hora de Deus virar uma página, encerrar um ciclo, fazer você subir de nível. Está na hora de um nível de maturidade espiritual, porque Deus quer te usar de forma poderosa. Você conhece a história. A Bíblia diz que Jesus é preso. Pedro vai atrás dos soldados que levam Jesus para a casa do sumo sacerdote Caifás. E ali, Pedro ali, uma noite fria, pastores. Pedro vai e se aproxima de uma fogueira. E quando alguém olha para Pedro e diz assim: tu és daqueles lá, dos discípulos, daquele que está preso. Pedro olha e diz: eu não. Nega a primeira vez. Ele sai, alguém diz: não, tu és. Ele: eu não. A terceira vez, Jesus estava próximo. Pedro não viu Jesus. Na terceira vez foi pior, pastor Marcelo, porque Pedro não só nega, Pedro nega e ainda blasfema. Posso dizer? Deus te conhece. Quantas vezes tu murmura e blasfema, mas Ele diz: eu te quero mesmo assim. E eu vou te tratar nessa noite, nesse lugar. Eu imagino, pastor, a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, na casa de Caifás, Jesus olha para ele. Aquele olhar de Jesus arrebentou com Pedro, desarmou Pedro. Só que fez Pedro cair em si, que ele precisava amadurecer, melhorar. A Bíblia vai dizer que eles ficam ali pela região. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia. Cristo ressuscita. Cristo aparece a primeira vez aos discípulos, a segunda vez aos discípulos e depois a terceira vez. Na terceira vez, Pedro já tinha saído de Jerusalém, já tinha voltado para Galileia. E naquele dia que Jesus aparece a terceira vez, entra a terceira fase, a transformação. Porque Jesus havia sido preso, crucificado, traído, humilhado. Jesus não fez o que os discípulos acharam que Jesus ia fazer, estabeleceu o reino terreno. Então eu imagino que Pedro, diante do que ele viveu, ter negado a Jesus, ver Jesus ser crucificado, estava desestruturado. Sabe o que o Espírito Santo diz? Tem gente que está aqui, que está com a alma arrebentada, desestruturado. Mas o céu está dizendo: eu marquei um encontro contigo de novo à beira da praia. Vou melhorar. Eu marquei um encontro contigo no mesmo lugar que eu marquei a tua vida, no altar. A cena é essa. Pedro resolve voltar a pescar, pastor Marcelo. Porque eu imagino que quando Pedro resolve voltar para o mesmo lugar que Jesus tirou ele, o que Pedro está dizendo é: chega, Jesus disse que eu seria pescador de homens, mas eu sou falho demais. Eu neguei Jesus, cortei a orelha de álcool. Eu sou uma péssima pessoa, eu não sou digno do ministério. Só que a Bíblia diz que Pedro fala: vou pescar, e mais 7 pessoas vão com ele. Sabe por quê? Porque Pedro tinha um chamado, e quem tem chamado atrai pessoas. Quem tem chamado, o céu atrai pessoas para perto dele. Pedro não vai sozinho. É por isso que Deus precisa te restaurar hoje, porque tu é um perigo na mão de Satanás. O céu está dizendo: tu não vai arrebanhar para o outro lado, tu vai trazer para perto, para o reino. Por isso eu vou te atrair de novo para o altar. Aí naquele dia, Jesus aparece na praia. Jesus aparece na praia. Os discípulos haviam pescado a noite toda, mais uma vez não tinham pegado nada. Jesus aparece na praia e uma distância de 100 metros mais ou menos, Jesus olha e grita assim: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa aí para comer? Posso dizer? Essa frase para mim, pastor Marcelo,
é uma tonelada de graça. Por que, missionária? Te explico. Desertores, desistentes, homens inconstantes, que ainda precisavam ser moldados um pouquinho mais. Mas eu vejo um Jesus que chega na praia, pastora Denise, e não diz assim: desertores, fracos, falhas. Vejo falhas em vocês. Não. Eu vejo um Jesus que chega na praia e diz assim, igreja: filhinhos. Vou repetir. Eu vejo um Jesus que morreu na cruz do Calvário para dizer nessa noite: filhinho, todas as promessas que eu te fiz ainda estão de pé. Missionária, faz tanto tempo que eu não canto mais. Filhinha, todas as promessas estão de pé. Missionária, eu cantava na minha casa, não canto mais. Pregava para os meus, não prego mais. Jesus está dizendo: filhinha, eu ainda vou te usar naquela casa. Gente, será que faz sentido isso aqui que eu estou pregando para você nessa noite? Qual é a fase do chamado que você está? Querendo desistir, querendo voltar para o lugar que Deus te entregou, para o lugar que Deus, na verdade, Deus te tirou. O céu está dizendo: filhinhos. Aí Jesus diz assim: não pegaram nada não? Faz o seguinte, lança a rede do outro lado. Eles lançam a rede, pastor Marcelo, e a rede agora vem novamente cheia de peixes. Mas agora são 153 grandes peixes. Diga comigo: agora é certeiro. Fala com voz quem está recebendo. Fala: agora é certeiro. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um João. A Bíblia não chama, não fala que é João, mas a Bíblia diz assim: o discípulo a quem Jesus amava estava no barco junto com Pedro, puxando a rede cheia de peixes. Aí João olha assim e diz assim: Pedro, eu acho que é Jesus. Vou falar de... Quem conhece Jesus é diferente. Está ouvindo a pregação e está dizendo: eu acho que é Jesus falando para a gente. Eu acho que é Jesus na praia chamando a gente de novo para o mar. Parece que eu imagino a cena, pastor Marcelo. Pedro perguntando e dizendo: por que tu acha que é o mestre? Eu imagino João dizendo assim: porque ele está fazendo de novo. Isso é lindo demais, pastores. Vou melhorar. Ele está fazendo de novo. Missionário, o que Jesus está fazendo de novo? Está usando a pregadora de novo. Está falando de promessa de novo. Está dizendo: não temas de novo. Dizendo: eu te escolhi de novo. Será que você está percebendo? Eu não entendo quem está num culto como esse e ainda não percebeu, ainda não entendeu, irmão Itamar, que Jesus está na praia dizendo: filhinhos, eu sei o lugar que você está, eu não te deixo do jeito que você está. Vem, porque eu tenho um milagre para... Dá uma cutucada santa em quem está do teu lado e fala: eu acho que é Jesus. Olha, eu acho que é Jesus. Eu estou sentindo Jesus. E Ele está aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é... Todos os sofismas, mentiras a respeito do teu chamado, Jesus vai quebrar. Ele está... Eu sinto o cheiro dele na praia. Terão que confessar: é Jesus. É Jesus. É Jesus na praia. É Jesus na praia. Ore calabaia, xeremante, pai. Só que a Bíblia diz, pastor Marcelo, a gente está caminhando para encerrar, que Pedro estava nu. Diga comigo: ele estava nu. Enquanto eu prego, o Espírito Santo parece que tira toda a armadura de crente aqui nesse lugar.
Enquanto eu prego, parece que o Espírito Santo está despindo, sabe? Mostrando tudo que está escondido por trás da roupa de crente, do glória a Deus que tu dá aqui. Mas Jesus está dizendo: filhinhos, não temas, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu de novo, sou eu de novo. Parece que eu vejo Jesus levando gente ao lugar que Ele tirou, para dizer: sou eu que estou fazendo de novo. Olha para mim, outra praia, outra noite sem pesca, outro barco vazio, Toninho, outra rede vazio. Mas agora é diferente, porque Pedro agora será transformado por Jesus. E eu te provo na Bíblia. Pedro se lança no mar com vergonha, os discípulos trazem o barco cheio de peixe, Pedro vem junto e Jesus diz assim: pega lá do peixe que vocês pescaram. Só que tem um detalhe: quando os discípulos pisam na praia, pastor Marcelo, tinha uma fogueira pronta, preparada, tinha pão sobre a brasa e tinha peixe sobre a... Cris, mas Jesus pediu peixe. Irmão, Jesus não precisa do teu peixe, mas o teu peixe é um jeito de Jesus te trazer para perto da fogueira. Vou melhorar. Jesus não precisa de nós, mas o ministério é a forma de Deus te manter vivo e tu não entendeu ainda. Isso aqui é profundo demais, eu vou falar de novo. Jesus não precisa da missionária Cris Lohane, mas através do chamado que Ele me entregou, Ele transforma a minha vida, me mantém vivo e me traz para perto. Escuta isso aqui. Pedro chega, todo mundo calado em silêncio. Ninguém teve coragem de dizer: é Ele. Mas todo mundo sabia que era Ele. Pão, alimento. O céu está dizendo: vai recebendo a palavra aí, porque eu estou te nutrindo enquanto a palavra está sendo pregada. Vou melhorar, porque tu não deu nem um brado de glória a Deus, crente. Recebe a palavra aí, porque a palavra é alimento. Eu estou te nutrindo enquanto a minha filha está pregando. Eu estou nutrindo a tua alma. Eu estou trabalhando na tua alma. Eu estou alinhando você nessa noite, diz o Senhor dos Exércitos. Fogueira, fogo, diga comigo: fogo. Fala com voz, quem está recebendo pelo amor de Deus, fala: fogo. Porque a noite foi fria, porque a noite foi difícil, mas já tinha um braseiro preparado para aquecer o coração. Missionário, eu não falo em línguas, ó. O céu está dizendo: não preocupa não, já trouxe um braseiro aqui para o altar, para colocar na tua boca de novo uma brasa viva que vou tirar do altar. Eu vou melhorar. Baixa a tua cabeça aí que eu quero profetizar o que Jesus mandou cantar. Eu não sei como tu chegou aqui, mas de uma coisa eu sei: o céu está dizendo: não vou deixar você do mesmo jeito que tu estás. Diga comigo assim, ó: Consolador, não sai daqui. Cadê os crentes? Meu peito dói, minha alma, se tu sair. Cadê os crentes que vieram para essa fogueira nessa noite? Consolo. Que ambiente profético. Mora em mim. Diga para Jesus, vai, diga. Eu tô que nem Pedro, Jesus. Vazio quando estou. Diga: perdoa-me, Senhor. Diga. Perdoa. É tua chance, Pedro. É tua chance, Pedro. Cadê os Pedros que querem ser usados por Jesus? Às vezes que... Olha o que Jesus vai fazer aqui nesse lugar. Diga! Mas não...
Diga, Pedro, diga. Teus frutos me fazem viver. Meu Deus. Tem gente que chegou aqui querendo desistir, mas o céu está dizendo: eu estou te vendo, eu te conheço, eu vou aquecer de novo o chamado dentro do teu coração. Pastor Marcelo, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Na beira da fogueira. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Eu sei que é difícil dar glória numa palavra que aperta, mas dá glória. Dá glória. Jesus não acusa Pedro. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Eu aprendo uma coisa, pastor Marcelo. Pastor, chamada é uma questão de amor. Não é, pastores? Vocês estão aqui porque estão ficando ricos, famosos. É por amor. Jesus está dizendo: se não tem amor pela minha obra, continua do jeito que tu está no banco. Mas se tem amor pelo chamado que eu te entreguei, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Na verdade, às vezes ele fala: te amo, Senhor. Na terceira ele fala: tu sabes, Senhor. Aí a ordem é: então apacenta as minhas ovelhas. De pescador, de homens, Jesus ainda diz: tu também vai apacentar as minhas ovelhas. Aí vem a quarta fase. Diga comigo a quarta fase. Na terceira, Pedro foi perdoado, restituído, porque na terceira fase, antes de ir para a quarta, Jesus fala assim: então bora, me segue. Vou falar de novo. Aí Jesus diz: bora, já está aquecido, agora me segue. A Bíblia diz que Jesus fica muitos dias, salvo engano, uns 40 dias, até que ele vai para o monte perto de Jerusalém, e ele diz assim: ficai em Jerusalém. Havia uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus fica com os discípulos durante muito tempo. Eles vão até perto de Jerusalém, em cima do monte. Jesus é assento no céu. Os discípulos não se dispersam mais, vão para o cenáculo em Jerusalém. E a Bíblia diz que depois de uma determinada data, ouviu-se um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Antes, os discípulos se dispersaram. Agora, os discípulos estão no cenáculo. Passe o tempo que passar, a gente vai esperar até ser cheio. Gente, isso aqui é linda demais a palavra. Vou falar de novo. Antes, qualquer coisa estava negando. Agora está lá. A gente vai orar até ser cheio do Espírito. Você conhece a história. O Espírito Santo desce. Todos no cenáculo são cheios. A Bíblia diz que eles falam em línguas estranhas. Saem pelas ruas de Jerusalém. Havia festa em Jerusalém. Oh, glória! E naquele dia Pedro prega. Diga: Pedro prega. O ministério de Pedro começou ali. E se eu te disser que até aqui Pedro nunca tinha pregado? Meu Deus, vou melhorar para tudo agora. Até aqui Pedro nunca tinha pregado, pastora. Mas agora ele está tão cheio do Espírito Santo que ele está andando na rua. Não, vou melhorar. Ele não está no púlpito da igreja, está na rua, mas está cheio do Espírito Santo. Teve um encontro, foi chamado, foi confrontado, foi transformado, agora foi revestido do Espírito Santo.
não está nem no cenáculo mais, não está com o microfone na mão, está na rua, mas está tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio. Posso profetizar? Deus vai revestir crente nessa noite, nesse lugar, que estarão caminhando na rua, no carro, no ônibus, no trabalho, e serão usados com poder, com glória. Quantos querem, quantos querem, quantos querem? Se coloca de pé. Diga comigo, 3.000 almas. Vou melhorar porque vocês falaram baixinho demais. Fala 3.000 vidas, 3.000 peixes, 3.000 ovelhas. E era só o começo. Tu crê que o que Jesus vai entregar para crente que tem chamado nessa noite vai ser algo tão lindo, tão... Posso profetizar? A unção que o céu está liberando aqui nessa noite vai fazer cadeias quebrarem aonde você chegar. Assim diz o Senhor. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo para serem usados nesse tempo e nessa geração? Nós vamos orar. Você entende que você foi chamado por Deus, mas precisa desse revestimento de poder, amém? Você precisa desse revestimento de poder. Eu quero, com a permissão do pastor, orar. Eu sei que não cabe aqui na frente, mas eu quero chamar e convidar aqui na frente as pessoas que ouviram essa palavra, entenderam que Deus as chamou, as comissionou, as separou, e que querem nessa noite ser cheios do Espírito Santo de Deus para esse chamado. Sai do teu lugar e vem correndo aqui na frente, meu irmão, que eu quero orar por você. Os pastores vão orar por você. Tem uma alma vindo ali. Você perdeu a oportunidade de dar um brado de glória a Deus. Ele está aceitando a Jesus? Receber a oração? Então chega mais para perto. Pode vir, gente, pode vir. Chega aqui mais para perto. Cadê os irmãos que querem ser usados pelo Senhor nesse tempo, nessa geração? Eu não acredito que depois de uma palavra como essa são só esses. Aleluia. Ninguém é enviado de qualquer jeito, pastor Marcelo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Você precisa desse revestimento de poder nessa noite. Tem espaço aqui. Tem espaço. Cadê os pregadores que Deus vai usar nesse tempo? Cadê os cantores, os levitas, os comissionados, os missionários que o Senhor escolheu para esse tempo, para essa geração? Cadê a igreja? Estende a mão para cá, irmãos. Vamos orar por esse homem. Pede ele, abre os olhos. Abre os olhos. Qual o seu nome? Luiz Alberto? Vamos orar pelo Luiz Alberto. Vocês creem que Jesus pode pegar o Luiz Alberto e fazer dele um grande ganhador de almas? Eu creio. Eu era um Pedro. Eu era. E Jesus mudou a minha história. Olha onde eu estou pregando o Evangelho. Estende a mão para cá. Senhor, nesse momento nós queremos apresentar a vida deste homem. Eu sei, Senhor, que nesse momento ele está aqui, Senhor, até embriagado. Mas se ele entrou aqui, ele entrou num lugar que tem pão, que tem peixe e que tem fogueira acesa. Cadê a igreja? Cadê a igreja intercedendo? Por isso, nessa noite, nós entregamos a vida deste homem na tua presença. E nós liberamos uma palavra de ordem. Todo espírito maligno, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos
que esse homem é do Senhor. Em nome de... Cadê a igreja? Estende a mão para cá, irmãos, pelo amor de Deus. Senhor, na autoridade do teu nome, nós repreendemos toda casta de demônios. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação. Essa vida te pertence. E nós entregamos ele na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Irmão, chega mais pertinho aqui. Pastor Toninho está acolhendo ele ali. Pode chegar mais pertinho. Vocês estão com medo do altar? Misericórdia. Glória a Deus. Eu vou perguntar de novo. São só esses que estão disponíveis para Jesus usar nesse tempo e nessa geração? Glória a Deus. Não se perca não. O Senhor está trabalhando aqui nesse lugar. Amém? Não se perca com os peixes não, em nome de Jesus. Tem misericórdia. Aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, estendam as mãos assim. Os irmãos também não vieram. Se vocês quiserem estender as mãos. Amém? Estendam as mãos para cá. Os pastores também estendam as mãos para lá. Nós vamos orar. E eu creio que nessa noite o Senhor que acendeu a fogueira, preparou o pão, preparou o peixe, preparou a palavra, escolheu a pregadora, escolheu você para estar aqui nessa noite. Ele vai aquecer o coração de muitos Pedros aqui. E aquela promessa antiga que ele fez lá atrás a você: tu és Simão, mas eu vou fazer de você Pedro. Vou repetir, pastor Marcelo. Tu és Simão, mas eu vou fazer de você Pedro. Vai se cumprir a partir desse encontro profético, em nome de Jesus. Abaixa a tua cabeça, nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eis aí a tua igreja, o teu povo, os pescadores de almas, os pescadores de homens, aqueles que o Senhor perguntou nessa noite: tu me amas? E eles responderam: sim, Senhor, eu te amo. Pai, nessa noite eu quero lhe pedir, aquece a alma de quem entrou aqui querendo desistir, aquece o coração, Senhor, de quem entrou aqui querendo voltar atrás. Desperta o chamado que estava enterrado, Senhor, nessa noite. E eu te peço, assim como o Senhor encheu Pedro ali naquele cenáculo com teu Espírito e o revestiu com poder, eu peço ao Senhor nessa noite: enche essa igreja com teu Espírito e com o teu poder nessa noite. Se você quer, começa a pedir: Senhor, me enche do teu Espírito, me reveste do teu Espírito para o chamado, me reveste de ousadia, de poder, de autoridade. Eu quero ouvir a igreja. Clama, 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 clama. Meu Deus. Eu quero ouvir você clamar. Pai, vai, peça, peça, peça. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estava cansado, sobrecarregado, mas eu preciso desse revestimento. Me reveste do teu poder. Pede, pede. Meu Deus. Eu não estou ouvindo a igreja clamar. Eu não estou ouvindo a igreja pedir. Tu provês o fogo. Olha isso. Eu quero te ouvir clamar, clama. E eu o sacrifício sou. Eu vim aqui, Jesus, no altar. Olha aí. Se os pastores sentirem de Deus de descer e orar por alguém, pode descer. Pode descer. Deixa Deus usar vocês. E eu me lanço por este. Cadê os irmãos? Entendeu a mensagem? Começa a clamar. Enche-me.
o Senhor encheu a Pedro. Enche-me, tu provês o fogo, e eu o sacrifício. Tu está disposto a morrer por Jesus? Tu provê o Espírito. Diga, e eu. Levanta a tua mão lá no terceiro andar e diga: enche-me, Deus. Já vou entregar, ainda dá tempo. Já vou entregar, mas ainda dá tempo. Enche-me. Aproveita, diga. Fala, eu estou aqui, Jesus. Cadê a igreja? Quantos querem ser cheios do Espírito como Pedro foi cheio? Segura. A Bíblia diz que Pedro estava indo para o templo, pastores. Havia um coxo na beira, na porta do templo Formosa. E aquele coxo, Toninho, disse assim: me dá uma esmola. Aí Pedro olha e diz assim: não tenho ouro. Não tenho, vou falar de novo. Não tenho ouro. Não tenho prata. Mas o que tenho eu te dou. Levanta. Alguém não entendeu, mas eu vou falar de novo. Não tenho ouro, não tenho prata, Toninho, mas eu sou cheio do Espírito. E eu tenho um chamado. Meu Deus. Eu sou cheio do Espírito. E o que eu tenho eu te dou. Coloca a mão sobre esse irmão que está do teu lado e diga para ele: não tenho ouro. Diga para ele, diga. Não tenho ouro. Não tenho prata. Mas eu tenho o Espírito. Em nome de Jesus. Fala para ele, sacode ele aí, cheio de Deus. Vai. Diga para ele, em nome de Jesus. O que Jesus está fazendo comigo, Ele também já está fazendo contigo. Quem está sentindo? Fala para ele: seja cheio do Espírito. Meu Deus do céu. Enche-me, Deus. Enche. Cadê os crentes cheios de Espírito? Gente que ainda está desapercebida e não entendeu o que Jesus está fazendo. Está vendo aquele jovem que está lá na porta de mãos levantadas? Desça lá, pastor. Coloque as duas mãos sobre as costas daquele jovem que está ali. Aquele lá de preto. Isso. Coloque as duas mãos nas costas dele assim. Assim diz o Senhor para ti: coloco as minhas palavras em tua boca. Tu não falarás, tu profetizarás.
conheço tua história, a tua trajetória. Sei da tua natureza, da tua personalidade. Eu sei quando tu falha, eu sei quando tu erra. Mas eu ainda te quero e te chamo de filho. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E digo eu para ti. Enquanto a minha filha pregava, tu dizia: eu quero ser usado como ela é usada. O Senhor está dizendo: estou tocando em teus lábios com uma brasa tirada do altar. Nessa noite estou dizendo: seja cheio do meu Espírito nessa noite. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Já vou entregar. Deixa Deus te usar, pastor. Dá um abraço nesse crente que está do teu lado aí. Dá um abraço bem apertado e diga para ele: Jesus te quer, te escolheu e está te enviando. Fala para ele em nome de Jesus: não volte para o lugar que Deus te tirou. Meu Deus. Fala para ele assim, ó: é que nem andar de bicicleta. Não tem marcha ré. E se parar, cai. Fala para ele: é para frente sem parar. Cadê quem entendeu? Cadê quem entendeu? Cadê quem entendeu? Levanta a mão que eu quero profetizar. Assim diz o Senhor. Segura. Eu não te dei, para terminar, espírito de... Onde eu te... Canta para esse crente que está do teu lado. Onde eu... Segura, pega na mão desse crente que está do teu lado. A gente vai encerrar agora. Diga para ela, para ele: vai. Fala com voz de quem está dando ordem mesmo, usado por Deus. Diga: vai. Vai em paz. Quantos recebem essa palavra? Pode levantar a mão e aplaudir ao Senhor. Vai para o teu lugar adorando. Vai para o teu lugar dando glória. Vai em paz. Aleluia.